Mais uma vez o Vasco decepciona o seu torcedor jogando em São Januário, é derrotado mesmo com uma boa possibilidade, inclusive de se vencer, terminar no G4. Agora é juntar os cacos, até porque sábado tem clássico contra o Fluminense, tem que arrumar muita coisa para buscar, quem sabe, recuperar os pontos perdidos nesse clássico com o Tricolor no Maracanã, que já está cercado de muita polêmica. Solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira, depois de uma derrota como a de ontem para o Bahia. A gente vai trazer aqui algumas informações, opinião e, claro, a sua participação, colocando aqui o seu comentário, o que você achou da partida. É importante demais você também ser inscrito aqui no canal, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E antes, um recado importante da Bet7k, a melhor plataforma para apostas esportivas e jogos online da internet para você fazer uma graninha extra. Quer saber como? Faz o seguinte, no primeiro comentário fixado desse vídeo, você clica nesse link exclusivo nessa parceria entre Atenção Vascaínos e Bet7k. Você faz o seu cadastro e pode concorrer até R$7.000 por semana em sorteios da Bet7k, quem for cadastrado através desse link. Você clica, faz o seu cadastro e também pode ter vantagens importantes como cashback, suporte 24 horas e pagamento via Pix, o mais rápido do Brasil. Se você ganha um dinheiro, pode sacar através do seu Pix, é muito rápido e muito bacana a Bet7k nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos. Então clica nesse link e concorra até R$7.000 por semana com a parceria da Bet7k. Bet7k, apostou, sacou. Vamos falar sobre o jogo de ontem, que em São Januário você está vendo fotos da partida em que o Vasco até começou bem, mas depois tomou um gol ainda no primeiro tempo da equipe do Bahia, gol do Tassiano, fazendo o Bahia 1-0. O Vasco teve todo o segundo tempo para conseguir pelo menos o empate e não conseguiu. E terminou Bahia 1, Vasco 0. Com esse resultado, você está vendo a classificação, o Vasco é o 9º colocado com 4 pontos em 3 partidas. E agora vai encarar o Fluminense no sábado jogando no Maracanã. E o técnico Maurício Barbieri, após a partida, falou um pouquinho sobre essa questão do Vasco ter até tido algumas oportunidades de conseguir fazer o gol, mas não conseguiu finalizar bem e por isso perdeu por 1-0. E ele analisa assim a partida de ontem. Eu acho que você tocou num ponto que é absoluto. A eficiência sempre tem um peso determinante no resultado. Eu acho que no primeiro tempo, em especial, a gente criou um bom número de boas oportunidades. Não fomos eficientes. Eles tiveram uma bola no comecinho do jogo, que acho que bateu na trave. E depois essa última bola que faltou a gente ser mais eficiente para parar esse contra-ataque, ou fazer a falta se fosse necessário, ou defender melhor. E no segundo tempo eles já vieram com uma postura de esperar muito mais, já abriram mão de sair jogando e fizeram um bloco mais baixo. A gente tentou encontrar soluções, mas eu acho que até por ser uma situação nova no campeonato para nós, de estar atrás, de ter que buscar o resultado, a gente ficou ansioso, começou a errar muitos passes, começou a tomar decisões não tão boas. E a gente conseguiu chegar próximo do gol, mas não conseguiu fazer bem o último passe. O Puma chegou bem à linha de fundo, a gente conseguiu colocar a bola dentro da área, conseguiu ter algumas chegadas próximos ao gol deles, mas faltou o último passe, faltou concluir melhor. Eu acho que não foi um jogo ruim em relação ao volume, ao que a gente criou. Os jogadores imprimiram uma intensidade altíssima do começo ao final, mas, sem dúvida nenhuma, é um resultado ruim. Então, faço essa separação entre a performance da equipe e o resultado. O resultado, sem dúvida nenhuma, é um resultado ruim. A performance, eu acho que tem muitos pontos positivos e tem outras questões que a gente tem que melhorar. E por falar em análise, sempre que tem jogo do Vasco, no dia seguinte, com exclusividade aqui no Bom Dia Gigante, chega ele, Jean Faísca. E aí, Jean, o que você achou dessa derrota do Vasco para o Bahia por 1-0? Salve! Salve, galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o Vasco ontem, infelizmente, interrompeu aí o seu bom início de Campeonato Brasileiro
e acabou sendo derrotado pela equipe do Bahia. O Vasco, que fez uma alteração, o técnico Barbieri, na equipe que vinha sendo titular, acabou sacando o Rodrigo e colocando aí o Marlon Gomes. O Vasco fez os seus primeiros 30 minutos da partida, teve algumas oportunidades, como o Bahia também teve, e no finalzinho do primeiro tempo o Tassiano aí acabou fazendo o Bahia 1-0. No segundo tempo, o Vasco se desconfigurou completamente, fez um jogo muito abaixo, terminou praticamente num 4-2-4, com 2 homens de área, Eric Marcos de um lado, Pedro Raul e Juan Cruz centralizados e Oretiano aí pelo lado esquerdo. Foi assim que o Vasco terminou. Uma partida abaixo. O Vasco precisa ter um plano B. O técnico Barbieri não pode só jogar a partir da hora que o adversário oferece espaço para a equipe do Vasco. Ontem, no primeiro tempo, enquanto o Bahia não estava à frente do placar, o Vasco ainda teve algumas oportunidades. No segundo tempo, foi um jogo realmente muito abaixo. E começa a ficar preocupado, principalmente com a liberação de Andrei e Marlon Gomes para o Mundial Sub-20. Percebe-se que dentro do elenco do Vasco, que já é curto, para esse posicionamento de meio de campo, a gente vai ficar cada vez com menos opções. E ontem também o canal Atenção Vascaínos, numa parceria muito bacana, o Bar do Amadeu esteve em Manaus, acompanhando os torcedores do Vasco que estiveram na Praça do Caranguejo, lá no bairro Eldorado. Estiveram também no Mica Chopp, que é um bar, grande bar ali da Praça do Caranguejo em Manaus. E o torcedor do Vasco esteve muito empolgado nessa partida, acompanhando com o nosso Luiz Amadeu, direto lá de Manaus. E o Luiz Amadeu chega agora nesse Bom Dia Gigante para falar um pouquinho de como foi todo esse evento lá em Manaus. Fala, Amadeu, conta pra gente. Fala, Emerson, tudo bem? Eu sei que estou agora gravando com um Bom Dia Gigante. Estamos aqui com a Sara, que é gerente aqui do Mica Chopp. Fizemos hoje um evento no Bar do Amadeu aqui em Manaus, na Praça do Caranguejo. O resultado não foi legal, mas pelo menos tivemos aqui uma nova oportunidade de futuramente ter outros bares do Amadeu aqui. Dona Sara, como é que foi aqui? Foi realmente uma coisa legal? Foi muito boa, gostamos muito, veio bastante cliente vascaíno, né? Então lotou, como vocês podem ver, né? Então nós gostamos por demais de receber vocês, colocar a bandeira do Vasco. Nosso espaço vai estar sempre aberto para a torcida do Vasco. Futuramente estamos aguardando vocês aqui. Tá? E o espaço aqui hoje, a senhora calcula que deu de 350 a 400 pessoas? Isso mesmo, 300 a 400 pessoas, fora as mesas que eu coloco normal, eu já tive que abrir mais mesas para comportar os torcedores vascaínos. Mais uma vez, obrigado, a senhora agradece o Micael pela oportunidade, pelo espaço. E na próxima vez, o Vasco vai vencer e o Mica Chopp vai dar mais vitórias para nós torcedores, porque Manaus é muito Vasco. Valeu, Emerson, obrigado. Obrigado à torcida manauara, a família amazonense, pelo lugar, pelo espaço e por tudo, pelo acolhimento aqui em Manaus. Vocês são fantásticos. Tamo junto, Emerson. Tamo junto, torcida vascaína. Beijo, obrigado por ter aparecido e compartilhado esse momento de vocês conosco. Mica Chopp agradece por participar. Obrigado, Nassar. E mesmo com a derrota por 1-0, um dos destaques do Vasco, se não o destaque do Vasco na partida, foi o goleiro Léo Jardim, que pegou muito durante a partida e evitou inclusive um placar mais elástico para a equipe do Bahia. E o Léo Jardim fala sobre esse confronto de ontem, a partida que o Vasco fez, mas já projeta o próximo compromisso. Sim, eu acho que, como você disse, o primeiro tempo foi um jogo bem mais... A gente conseguiu impor bem melhor o nosso jogo, a gente criou as oportunidades. Infelizmente a gente não fez o gol. E aí no contra-ataque deles, eles acabaram fazendo um gol no final do primeiro tempo. E aí no segundo tempo eles vieram muito mais fechados, muito mais atrás, nos obrigando a fazer cruzamentos de um pouco mais de longe. A gente não conseguiu fazer as infiltrações. Tivemos um pouco mais de dificuldade no segundo tempo. Infelizmente não conseguimos o resultado. Mas agora não tem muito que lamentar, é ver o que
o que fizemos errado, o que a gente pode melhorar, porque sábado a gente já tem mais um jogo difícil. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E além do goleiro Léo Jardim, outro que projeta o clássico de sábado, 9 horas da noite, contra a equipe do Fluminense no Maracanã, é o técnico Maurício Barbieri. Fala, Barbieri, o que você acha que pode acontecer nessa partida de sábado contra o Fluminense? Eu acho que é esperar um grande jogo. A gente vai tentar novamente neutralizá-los. Acho que é uma equipe... Vem de um último resultado ruim agora contra o Fortaleza. Eu sei que joga amanhã, né? Um jogo importante contra o River. Mas até esse último resultado aí talvez fosse... uma das melhores ou a melhor equipe em atividade no Brasil. A gente sabe que é um jogo muito complicado, um jogo difícil, eles têm uma maneira particular de atuar, uma maneira quase singular, vamos dizer assim, mas a ideia, de novo, é que a gente possa estudar e tentar neutralizá-los e fazer o nosso jogo, tentar se impor também. A gente vai jogar desde o início buscando a vitória e jogando para cima deles. E uma das preocupações do torcedor do Vasco, até mesmo antes do jogo contra o Bahia, era a possibilidade de ter um adversário em que o Vasco tivesse que propor o jogo, com possibilidade do Vasco ter a posse de bola e ter que mandar na partida. E ontem foi visível que, mais uma vez, o Vasco decepcionou e ainda assim aguçou ainda mais essa preocupação do torcedor. E o técnico Maurício Barbieri foi perguntado exatamente sobre isso, sobre a dificuldade que esse time do Vasco tem de propor o jogo, tendo a possibilidade de jogar em casa com a bola nos pés. E o técnico Maurício Barbieri respondeu assim: Eu acho, volto a dizer, acho que é um ponto que a gente tende a evoluir, e é um ponto mais sensível, mais delicado, demora mais tempo, depende de outras questões do que só organização, depende de criatividade, depende de outras coisas. Mas volto a dizer, eu acho que mesmo assim hoje a gente criou um bom número de oportunidades, pelo menos para que o placar fosse outro, né? E aí faltou realmente a gente ser mais eficiente, a gente conseguiu roubar muitas bolas pressionando eles lá na frente, faltou definir melhor, conseguiu explorar esse espaço nas costas da defesa, faltou definir melhor. E eu acho que no segundo tempo, volto a falar, a gente cedeu um pouquinho à ansiedade, quis acelerar demais, acabou cometendo muitos erros, tanto é que no segundo tempo eles tiveram até muito mais situações de contra-ataque, até de perigo, o Léo Jardim fez boas defesas, porque a gente passou a errar bastante por querer acelerar demais. Esse, o técnico Maurício Barbieri, que agora vai ter que preparar a equipe para o jogo de sábado, 9 horas da noite, contra a equipe do Fluminense. E aí, torcedor, o que você achou da partida? O que você achou das próprias palavras do técnico Maurício Barbieri? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, que é importante demais a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. E mais uma vez, lembrar para você que ainda não é inscrito no canal, e dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar nessa terça-feira com muitas informações. E hoje à tarde tem Boletim AV, à noite tem Flávio Dias com muitas informações do nosso AVNews e agora é juntar as peças, juntar os cacos e projetar esse jogo de sábado contra a equipe do Fluminense. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos e também nosso segundo canal, o AV+, tem sempre vídeo por lá, corre lá para você assistir. Grande abraço, ótimo restante de terça-feira, eu volto amanhã, 10 horas, aqui no Bom Dia Gigante. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Atenção, Vascaínos! O Vasco nada! Então como é que é? Casaca! A turma é boa, é mesmo na busaca! Vasco! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!